A escolha de tecnologia para o projeto de e-commerce é importante para o crescimento escalável da operação. E para falar sobre 0 a 10 anos, como a tecnologia pode escalar o seu projeto de e-commerce nos próximos anos, nós convidamos ele, com mais de 11 anos de experiência em tecnologia, varejo e serviço, participou de diversas operações de e-commerce e hoje atua como Business Developer Manager na Digital Hub, uma empresa certificada Adobe Magento e especializada em Magento Commerce. Eduardo Serra, seja muito bem-vindo ao nosso evento e a palavra está contigo. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigado por mais uma vez estar aqui podendo falar com vocês e contribuir um pouquinho com o nosso ecossistema de e-commerce. A ideia aqui hoje é trazer um pouquinho de reflexão sobre as temáticas que a gente tem feito e o que a gente tem escutado de muitos lojistas no dia a dia aqui junto na Digital Hub. Então, vou trazer um pouquinho como que a tecnologia a gente pode estar escalando o projeto de e-commerce nos próximos anos, pensando no horizonte de 0 a 10 anos. Muitas vezes esse horizonte ele acaba sendo um pouquinho controverso no sentido de, nossa, 10 anos é muito tempo, mas eu trago alguns pontinhos aqui para a gente estar pensando e refletindo, tá bom? Como que a tecnologia hoje ela tem evoluído nos últimos 20 anos? E aí eu trouxe aqui uma notícia de 2001, quando a gente fala sobre participação de cartões de crédito no mercado. Eu trago também a mesma notícia quando a gente fala em 2021, de uma projeção. Então, lá em 2001, o mercado de cartão de crédito ele já vinha com uma projeção de crescimento naquele ano de 8,2%, e ele já estava ali transacionando cerca como algo como 58,6 bilhões de reais. Só que aí a gente está falando já em 2021, que esse mesmo mercado ele já está falando de 2,3 trilhões como projeção, e ainda com um crescimento de 18% a 21%. Há um entendimento muito forte no mercado que ainda há uma desbancarização de boa parte da população e esse mercado tende a crescer ainda mais, mesmo com o advento de carteiras digitais e outras questões que a gente tem nesse mesmo segmento. O que eu quero trazer aqui de ponto de atenção para a gente pensar? O quanto que os cartões evoluíram de 2001 para cá, então a gente está falando de 20 anos, e o quanto que eles não acabaram, digamos que não saíram do nosso mercado. Eles são aqui presentes a cada dia mais, todo mundo acaba tendo um cartão de crédito. Ao mesmo tempo, eu trago uma outra ferramenta de pagamento que ela está cada dia, digamos assim, entrando em um pouquinho de declínio com o advento do Pix, que aí eu estou falando do boleto bancário. Os boletos hoje eles já vêm até mesmo com QR Code para pagamento via Pix. Isso é algo bastante interessante, porque se a gente considera que o boleto bancário até tempos atrás era um calcanhar de Aquiles em qualquer operação de e-commerce, por conta até mesmo do tempo de liquidação e tudo mais, o Pix ele vem para sanar esses problemas. E o quanto que as plataformas de e-commerce hoje elas estão preparadas para esse nível de evolução e de modificação quando a gente fala de arquitetura. E aí eu trago justamente um comparativo para a gente falar um pouco sobre plataformas sobre serviço, como serviço, digamos assim, e as questões das plataformas sobre serviço, os SaaS, mais conhecidos também. O que a gente tem de diferença aqui, como que a gente pode pensar no futuro? Quando a gente fala de uma plataforma sobre serviço, a gente está falando de uma plataforma na qual ela tem toda a stack de tecnologia, então a gente está falando ali de aplicação, arquivos, datas, informações, a questão de runtime, um possível middleware de integração, sistema operacional, virtualização, servidores, armazenamento, networking, então redes propriamente ditas. E a gente tem a diferença ali que é o software sobre serviço, que no qual o lojista propriamente dito ele não tem controle sobre a aplicação, sobre os arquivos, as informações, runtime, middleware, sistemas operacionais e todos os outros. Então ele basicamente ele está alugando uma solução para que ele possa, digamos assim, trazer a operação de e-commerce dele e colocar ela no ar. E o que a gente entende aqui muito na Digital Hub como questão de futuro? E quem possui o controle ele vai estar na frente. Por que a gente entende isso? Com a importância do controle, o que a gente consegue trazer dentro de uma operação? O roadmap, ou seja, aquelas necessidades de melhoria, de evolução da solução, quando você tem controle dela, seja através de um sistema legado ou até mesmo uma plataforma sobre serviço, propriamente dita, esse roadmap ele fica 100% de controle do lojista e da operação. Isso passa a ser bastante importante quando a gente fala de soluções enterprise, porque as modificações dentro dos stakeholders de uma operação, elas acabam acontecendo a todo momento. Então, a diretoria
tem uma necessidade, uma adaptação, o TI está buscando outras modificações e você não pode ficar refém daquele roadmap da operação, ou melhor, o roadmap da tecnologia como um todo, que é o que acontece muitas vezes no SaaS. Quando a gente fala também do controle, a gente pensa muito na questão de flexibilidade. É muito importante que a plataforma, quando a gente pensa nesse horizonte de 0 a 10 anos, ela seja flexível, seja para adaptar uma regra de negócio, que é o terceiro pilar, ou até mesmo para adaptar pequenas funcionalidades ou necessidades de negócio que elas precisam ser replicadas para aquele ambiente. E aí a gente vai para o pilar ali, que é o pilar mais delicado, que é a questão de adaptações às regras de negócio. É muito comum, quando a gente fala de operações enterprise, principalmente operações B2B, que você tenha uma companhia que ela tem 10, 20, 30, 50, 100 anos de operação física e ela está ali na famosa transformação digital. E ela, obviamente, ela busca soluções que vão adequar aquela regra de negócio. Então, ela tem aquela regra de negócio muitas vezes complexa dentro da operação dela, que ela já vem ali ao longo dos anos, e ela precisa replicar isso. Se você não tem uma plataforma na qual ela permite as regras básicas, mas ela também permite as regras avançadas, seja através de funcionalidades nativas ou até mesmo de funcionalidades nas quais elas precisam literalmente colocar a mão na massa ali para adaptar, em muitos momentos isso vai travar a evolução ali daquele horizonte de 0 a 10 anos. E também quando a gente fala de adaptação de mercado, o Pix veio, muitas empresas ainda não acreditavam na solução e em muitos momentos houve a necessidade de adaptação muito forte do mercado. E, consequentemente, essa adaptação de mercado ela foi muito abrupta. E existem operações hoje que ainda não aceitam Pix, seja por dificuldade de tecnologia ou até mesmo de dificuldade de operação mesmo da solução. E isso você consegue, muitas vezes, solucionar quando você tem controle daquela tecnologia. Então, em geral, as empresas que têm tecnologia legada ou até mesmo as empresas que possuem plataformas sobre serviço e não SaaS, elas conseguem ter essa adaptação ao mercado um pouco mais rápida e, obviamente, ela passa a ter um pouquinho mais de controle. E um pilar muito importante que a gente tem é a questão de custos. Não tem por que não dizer ou falar diferente em relação a isso. Quando a gente fala de soluções SaaS, elas têm um custo de entrada muito mais baixo do que soluções legadas. Elas nada mais, nada menos que estão prontas ali, digamos assim, acaba por ser um produto de prateleira e que ele está sendo compartilhado com várias operações, digamos assim, aquela base de código como um todo. Só que em muitos momentos esse custo, quando a gente fala de operações, principalmente com faturamentos maiores, quando a gente está falando ali da casa de 30, 40, 50 ou 50 mais milhões de reais ano, essa operação, quando a gente está falando de um SaaS, ela acaba sendo muito custosa, porque ela não consegue entregar ali o roadmap, a flexibilidade, as regras de negócio, a adaptação ao mercado, mas o custo cresce proporcionalmente com aquela solução. Então, em muitos momentos, há essa modificação de uma saída de uma solução SaaS buscando uma plataforma sobre serviço ou até mesmo uma tecnologia legada, porque esse custo, ele passa, muitos momentos, acaba sendo reduzido e esse controle dessa operação fica um pouco mais sensível ali e perceptível para todo mundo dentro da companhia. Então, esses 5 pilares, eles são bastante importantes quando a gente fala de controle e principalmente de plataformas de e-commerce. O que a gente pode pensar em relação ao futuro hoje, pensando nesses horizontes aí de 0 a 10 anos? A gente está falando de omnichannel, que é algo extremamente vigente já nos dias de hoje. Então, a gente está falando de questões de ship from store, ship to store, loja enviando para loja. A experiência do usuário do físico, ele quer muitas vezes estar sendo replicado, obviamente, no online. E um pilar muito importante que a gente acredita aqui dentro também é a questão da experiência do usuário. O usuário, a cada dia, ele está mais exigente, menos paciente e imediatista. Então, ele está sempre buscando o produto no momento correto, com o preço ideal para ele e uma experiência extremamente customizada, uma jornada de compra bastante customizada. E aí a gente entra também no outro ponto ali do futuro, que é a questão do no-low-touch em compras. Quando a gente fala principalmente de B2B, isso a gente já tem vivenciado em inúmeros projetos, que é a questão de eu não quero falar mais com o vendedor, eu não quero mais falar com o representante e eu quero ter uma experiência muito próxima do que eu teria no dia a dia de uma visita presencial. E esse acaba sendo um desafio por conta das complexidades das regras de negócio. E para isso é o que a gente tem buscado como futuro, quando a gente fala de soluções nas quais a gente passa a ter controle. Então a gente consegue adaptar a solução para que a gente consiga trazer
ali a experiência completa para aquele usuário, muito próxima da experiência que ele tem no físico, digamos assim. Então é isso que a gente acredita um pouquinho sobre o futuro. E como que a gente pode acompanhar e chegar nesse futuro lá na frente? Eu trouxe aqui 3 cenários de comparação para que a gente consiga meio que condensar tudo isso que eu trouxe aqui nesses pouquinhos minutos que a gente tem. Então a gente tem um cenário 1, então eu sou uma companhia que eu vou simplesmente aguardar aquele roadmap daquela plataforma SaaS. Ela me atende hoje, eu não tenho tanta urgência, eu não estou buscando ali soluções extremamente customizadas, experiência do usuário, ou até mesmo soluções que agreguem muito valor para o meu cliente. Eu não preciso tanto diversificar em relação à concorrência, porque o meu produto acaba sendo o mais do mesmo. Então eu posso ficar naquele cenário ali de acompanhar o roadmap de uma plataforma SaaS, que muitas vezes vai ser interessante, principalmente quando a gente fala de operações mais simples, não talvez enterprise. A gente tem um cenário 2, no qual a gente aguarda um roadmap daquela plataforma SaaS, e aí eu posso trazer ali por fora outras soluções plugando, ou até mesmo criando middlers ou soluções próprias para trabalhar em conjunto, ou até mesmo adaptações. Em muitos momentos isso funciona quando a gente tem início de operações, mas em outros momentos, quando a gente começa a crescer essa operação, ela passa realmente a se tornar uma operação enterprise. Isso acaba sendo um pouquinho dolorido, porque elas não se comunicam, elas não foram feitas, não foram construídas para que elas tenham a sinergia ali de comunicação, por mais que elas estejam integradas entre si. E a gente tem um cenário 3, no qual existe o roadmap da plataforma sobre serviço, no qual ela vai trazendo melhorias muito próximas de um roadmap de uma plataforma SaaS. E em muitos momentos também a companhia pode, como ela tem acesso à codificação, à modificação daquela solução, ela vai justamente criar o roadmap de acordo com as necessidades da companhia. Esse é um cenário extremamente proveitoso quando a gente fala de soluções enterprise, porque você tem toda uma tecnologia por detrás, trazendo aquela solução de modo evolutivo, e você também, como companhia, consegue trazer essas customizações e novas regras de negócio para a evolução do seu produto. Então, não tem um cenário perfeito, mas sim de acordo com cada realidade de cada uma dessas companhias que hoje estão vivenciando esse cenário de transformação digital. E aqui eu trago um pouquinho só de reflexão. Provavelmente todas essas marcas todos conhecem, ou em algum momento já conheceram, ou irão conhecer. Então a gente está falando de Droga Raia, Dental Creamer, Atlas, Itatiaia, Evino, LG, Portobello América, Pernambucanas, Granado, Riachuelo, Cássio, Asus, Drogasil, Avanda, Anônimo, Ideia. O que essas empresas todas têm em comum? Elas têm ou tecnologias legadas ou elas utilizam plataformas sobre serviço. O que isso quer dizer? Elas estão ali como protagonistas do seu roadmap, apoiadas por grandes companhias detentoras dessas tecnologias, mas elas não vão ficar paradas no tempo aguardando um terceiro dizer, digamos assim, o roadmap que ela vai criar. Então, o que a gente acredita muito quando a gente fala desses 0 a 10 anos? Empresas que serão protagonistas nos próximos anos de evolução, elas estarão certamente utilizando ou tecnologias próprias, caso isso faça sentido para a operação, seja um core de detenção da tecnologia, ou elas vão estar ali trabalhando realmente em plataforma sobre serviço, customizando esse roadmap e trazendo a solução adequada para o seu usuário. E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero estar contribuindo um pouquinho com esse conhecimento sobre questões de plataforma SaaS, plataforma sobre serviço. E caso queiram, fiquem à vontade para contactar a Digital Hub, e a gente está no Salão de Negócios mais uma vez. Obrigado e um bom dia para todos. Eduardo, muito obrigada pela sua presença, participação e por um conteúdo tão bom quanto esse que você trouxe. Pessoal, vamos avaliar a palestra do Eduardo e também, quem tiver alguma dúvida, é só entrar no Salão de Negócios. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!